E aí, galera, vai tudo bem? Pronto para mais um vídeo e hoje o assunto promete. A gente vai falar sobre esse assunto que é muito temido. Fração. Gente, olha, eu já dei aula em algumas escolas, já dei aula para vários tipos de alunos, aula particular, né? E é um assunto que é realmente um senso comum de medo, a fração. Às vezes o aluno sabe fazer todo aquele raciocínio, sabe fazer a função, sabe fazer o sistema de equação, sabe fazer tudo. Mas se tiver fração, o aluno dá aquela paradinha, então, buguei. Gente, dessa vez a gente vai acabar com esse problema, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, ok? Então eu quero que você fique comigo nesse e nos próximos vídeos, porque fração não é um assunto que a gente acabe assim, né? Num vídeo só. Então a gente vai ter alguns vídeos falando de fração, exercícios e algumas coisas, e algumas aplicações, beleza? E antes de começar, já dá aquele like no vídeo, que eu sei que você vai gostar do que vai vir pela frente. Você pode esquecer de curtir depois. Já se inscreveu? Se inscreve, não pode esquecer. Ah, me segue lá no Instagram, vira e mexe, a gente vai estar fazendo enquetes, perguntas, porque a gente quer botar aqui aquilo que interessa pra você. Então a gente faz muitas perguntas, eu gosto de interagir com a galera pra ser um vídeo útil pra você, beleza? Então me segue lá no Instagram, sulamita.guedes. Vamos lá? Para começar a falar de fração, preciso que vocês entendam que a gente vai pegar um todo e dividir em partes iguais. Esse aqui eu fiz de propósito, tá vendo? Tem um mais fino, um pedaço mais grosso. Isso aqui tá errado quando se trata de fração. Então você tem que dividir em partes iguais, igual eu fiz aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então eu tenho dividi uma barra em 5 pedaços iguais e destaquei 2. Então isso aqui, quando eu pego uma parte de um todo, vira uma fração. Vira que fração? Vira 2/5. Por quê? 2, que é a parte que eu estou destacando, e 5, que é as partes totais. Em cima, a gente vai usar a parte destacada, a parte que você quer destacar. Embaixo, sempre as partes totais. Numerador, denominador. Lembra? Debaixo, denominador, tá? Para você gravar. Isso aqui é o que a gente chama de fração própria, tá? Quando o numerador é menor que o denominador, quando a parte que você está destacando é menor que o total. E quando você destaca todas as partes, né? As partes totais, então você tem um inteiro. Então, você tinha 3 totais e destacou as 3, isso é um inteiro. Olha esse outro exemplo. Eu tenho, ó, um bloquinho pintado todo, destacado todo, outro bloquinho. Então, eu tenho 3 inteiros, tá vendo? Olha aí, ó. Tem 3 inteiros. Agora, vamos para a fração imprópria. É porque ela é esquisita. Olha essa aqui, 7/3. Lembra, embaixo tá as partes totais. Então, aqui é como se eu quisesse destacar 7 partes de 3. Como assim? Estranho, né? Por isso a gente chama de fração imprópria. E como é que fica o desenho disso? Bom, lembra, esse aqui é o total, é o máximo que pode ter, né, de pedaços, 3, mas eu tenho que destacar 7. Então, eu vou criando bloquinhos de 3 e pintando até pintar 7. Olha aqui. Crio um bloquinho, pinto os 3. Outro bloquinho, pinto mais 3, porque, ó, 6, já foi 6 destacado. Precisa de mais um, né? Vou criar outro bloquinho de 3. Olha aí. Agora, eu destaquei 7. E qual é o total de cada bloquinho? 3. Isso vira o quê? Como é que você lê isso? Vai ficar 2 inteiros, tá vendo? Tem 2 inteiros e 1 de 3. 1/3. Olha aqui. É o que a gente chama de fração mista, galera. Toda fração imprópria vira uma fração mista e vice-versa. E como é que a gente faz para conferir? Pega essa fração mista aqui e faz essa continha aqui, essa voltinha. Se você fizer essa voltinha aqui e der certo, ó, embaixo o denominador você vai multiplicar com a parte inteira e depois somar com o numerador. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 sobre 3. Olha lá, ó. 7 sobre 3. Show de bola. Essa parte aqui eu quero que você preste muita atenção, as frações semelhantes.
porque a gente sempre vai falar delas quando a gente simplificar, e toda vez que a gente trabalha com fração, a gente precisa trabalhar com a fração, o resultado dela tem que estar simplificado. O que são frações semelhantes? São, olha aqui o exemplo, ó, melhor mostrar. 2/5 e 14/35. Aparentemente diferentes, a cara delas são diferentes, mas se você pegar e resolver, o que é resolver uma fração? É você dividir, tá? Isso aqui é uma divisão. 2 dividido por 5 e dividir 14 dividido por 35 vai dar o mesmo resultado. 2 dividido por 5 dá 0,4 e 14 dividido por 35 também dá 0,4. Então, perceba, a essência da fração continua o mesmo, o valor da fração continua o mesmo, embora tenham caras diferentes. Por que isso aconteceu? Olha aqui. Porque eu multipliquei, ó, o 2/5, tanto em cima como embaixo, pelo mesmo número. Eu multipliquei por 7 para virar esse 14/35. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. Toda vez que eu multiplico em cima e embaixo por um mesmo número, a fração gerada vai ser uma fração semelhante. Olha isso. Nesse exemplo, agora, eu dividi, ó, escolhi dividir por 3 em cima e embaixo. Então, ó, 6/30, dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. 30 dividido por 3, 10. Repara, 2 dividido por 10 dá 0,2. E 6 dividido por 30 também dá 0,2, galera. Você pode conferir na sua calculadora. A buzina do carro, ela tá participando da aula. Agora, isso aqui é muito importante. Na hora que você estiver resolvendo, principalmente provas de múltipla escolha, a fração precisa ser simplificada, né? Tá vendo? Quando eu divido, eu tô simplificando, eu tô diminuindo ela. Agora, ela precisa ser simplificada até ela virar uma fração irredutível, tá? Por exemplo, esse 2/10 ainda dá pra gente dividir. Olha aqui, dividir por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Agora não dá mais pra dividir, até porque já aqui em cima virou 1, né? Então, se você fizer essa conta, 1 dividido por 5 também dá o 0,2, tá, galera? Mas aqui tá irredutível e é essa a resposta que vai aparecer no gabarito. Não vai aparecer 6/30 nem 2/10, então tem que ficar atento com isso. Bom, o canal é Matemática e Vida. Matemática ok. Agora falando de vida, que tipo de fração você seria? Pensa na sua vida como uma fração, como um desenho que a gente estava fazendo agorinha, fracionado, sabe? Então, uma parte seria família, outra parte seria amigos, outra seria trabalho, sonhos. Cada partezinha da sua vida, um pedaço, uma fração. Você sente como se tivesse algum vazio dentro de você? Alguma coisa que parece que está faltando? Uma sensação estranha em alguma área da sua vida? É estranhamente incrível como nós somos uma perfeita fração diante de Deus. Porque a tendência é a gente achar que quanto mais a gente dá, né, a gente perde. Mas para Deus não é assim. Tô falando isso porque às vezes a gente dá partes da nossa vida para Deus. A gente até entrega a nossa família, a gente entrega para Deus as nossas emoções. Só que, sei lá, o trabalho não parece que seja algo que você precisa entregar para Deus. Ou seus sonhos você quer que seja do seu jeito, você não entrega para ninguém, muito mais para Deus. Mas eu quero que você pense numa coisa. Quanto mais partes da sua vida você entregar para Deus, mais perto de se tornar inteiro você vai estar. A gente só se torna inteiro quando tudo na nossa vida a gente consegue entregar para Deus. Fazer Deus o centro de todas as partes da nossa vida, e é incrível como Ele é capaz de se encaixar em cada parte da sua vida, em todas as partes da sua vida. Não existe, às vezes a gente entrega para Deus momentos tristes, a gente quer se apegar a Deus, mas no momento de lazer, no momento da brincadeira, a gente acha que não precisa entregar para Deus, ou a gente acha que não tem nem nada a ver. Envolver divino numa brincadeira, numa piada, acho que não seja de mau gosto, né? Numa diversão, no cinema. É isso que eu quero que você entenda. Deus quer todas as partes da sua vida. E quando você entregar todas as partes da sua vida, você vai se sentir inteiro.
É isso aí, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, passa ele adiante. Compartilha com mais alguém, passa para mais alguém. Além de aprender fração, vai deixar essa reflexão para um monte de gente que assistiu esse vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima parte de fração, beleza? Tchau!